Olá, como vai? Sou Carlos Barroso com mais um debate de cena política. As relações econômicas, a economia, são determinantes para a política? Há uma correlação direta entre as duas áreas? Essas são as perguntas do debate de hoje do nosso programa. Mesmo em guerras do Oriente Médio, com fundo aparentemente religioso, o fator econômico se mostra presente, assim como em quase tudo na sociedade. Para essa discussão, o Cena Política convidou dois professores de economia e de ciência política. O cientista político Malco Camargos, professor da PUC-MG desde 2001, também é diretor executivo do Instituto VER, Pesquisa e Comunicação Estratégica. Tem doutorado em Economia e Eleições na América Latina. Já o economista Cláudio Chikida é pesquisador de Economia do IBMEC Minas, mestre em Economia pela USP e doutor em Economia pela UFRGS. Trabalha com modelos de economia aplicada à análise de eventos atuais e históricos. E o jornalista Márcio Fagundes trabalhou como repórter em O Globo e Folha de São Paulo, entre outros. Foi secretário de comunicação do governo Hélio Garcia, colunista do Hoje em Dia durante 15 anos. Nesta semana em que pode surgir o Mensalão 2, a decisão está na cabeça do ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, não podemos deixar de falar sobre o assunto, mesmo porque o julgamento do Mensalão é explosivo, tanto politicamente quanto socialmente. Professor Chikida, embolei um pouco no nome, é um nome difícil, né? Mas tá professor ótimo. Chikida, qual que é a determinância, por que a economia tem uma determinação, ela move de uma certa maneira, historicamente, como nos dias atuais, a política? Não, então, vamos lá. Eu não sou tão imperialista nesse sentido de achar que a economia determina tudo. Mas, com certeza, fatores econômicos, aliás, há outros fatores, né, podem determinar resultados políticos, né? Porque, na verdade, pelo menos lá na minha perspectiva, lá em economia, a gente imagina que as pessoas agem por interesse próprio, né? Seja esse interesse um interesse altruísta, ou seja esse interesse econômico, ou seja um interesse político, né? E, a partir disso, a gente pensa, né, em economia, né, que como esses interesses seguem a mesma lógica, aí seria a lógica econômica, que aí eu concordo que ela tenha, né, um fator muito forte, né, nas duas áreas, né, eventualmente você pode ter resultados de ações políticas que muitas vezes, né, não são aqueles que a sociedade espera que aconteçam. Professor Malco, e seu doutorado, né? Que é sobre economia e as eleições na América Latina. Também queria ver esse peso que a economia está tendo nas eleições, na política. Eu acho que o economista foi muito modesto para não reconhecer a importância da economia, um sentido de humildade raro entre os economistas. Geralmente eles são mais... Mas na ciência política tem uma relação muito forte, que a gente até brinca, que é do bolso para as urnas. A hora que o eleitor está satisfeito com o seu bolso, ele tende a estar muito mais satisfeito com os seus governantes. Estando mais satisfeito com os governantes, prêmios, palmas para a situação, ele vota na continuidade. A hora que ele sente no seu bolso, ele vira insatisfeito com os governantes e tende a votar na oposição. Então a relação da ciência política ela é super simples e altamente determinada pela economia. É do bolso para as urnas, é da carteira, né? Tem um caso interessante, quando a gente pega assim, a história recente, né? Que é exatamente a reeleição do governo Lula, né, quando ele disputou a reeleição, que é exatamente esse reflexo do bolso e do bolso com reflexo dentro de casa. Você perceber a inflação, você perceber a estabilidade da economia, você perceber a possibilidade de adquirir bens, exatamente pela mudança que o brasileiro teve nos 4 anos de governo Lula e que deu suporte para, mesmo com uma crise ética e moral, do caso do Mensalão, as pessoas optaram pela continuidade do governo. É claramente um determinante econômico das eleições. Ô, professor, mas voltando um pouco na história, né, política, no cenário político, principalmente de Minas Gerais, nem sempre foi assim.
Eu vou lembrar que nos anos 50, por exemplo, se você entrar hoje na Secretaria de Fazenda de Minas, tem os retratos dos titulares da pasta pintado a óleo. Estão lá, por exemplo, Magalhães Pinto, que foi governador de Minas e foi dono de um banco, inclusive. Banco Nacional, né? Está lá o retrato do doutor José Maria Alckmin, que foi um político e posteriormente foi ministro da Fazenda de Juscelino. O que puxava o gancho econômico era o gancho político. A pessoa tinha um cabedal político para chegar e se inserir na economia. Me parece que a partir dos anos 70, com a ditadura, o técnico em economia virou um expoente na vida brasileira por causa da inflação, por causa das grandes obras, que antes não se ouvia falar hoje, igual se ouve falar hoje tanto da economia. Então, houve uma inversão nesse papel. O que o senhor acha? Você foi em cima, Márcio. O marco é os anos 70. É exatamente o apoio ao milagre brasileiro, né, que suporta a ditadura no tempo. E a hora que a economia começa a não produzir os mesmos resultados, a população para de apoiar a ditadura e começa a clamar por aberturas no processo. E de lá para cá, né, tirando a eleição de Collor, que é uma eleição atípica por ser a primeira, onde as pessoas rejeitaram os velhos políticos todas as outras eleições tiveram um componente muito forte da economia, né? Fernando Henrique Cardoso se elege a primeira vez na esteira do real, né? Herda o governo Fernando Henrique de Itamar Franco como ministro e tal. A sua reeleição em 98, aí na linha mais prospectiva do que retrospectiva, a situação atual estava mal. O brasileiro não gostava da situação em 98, mas tinha medo do futuro. Achava que se Lula ganhasse poderia ser pior. Então, fazendo uma análise econômica prospectiva, optou pelo candidato Fernando Henrique Cardoso. Depois de 2002 não dava mais, queria mudança. 2006, 2010 a economia pesando. Mas agora a gente tem esse fator aí, né, mostrando essa determinância da economia. A presidente Dilma, a economia estava bem, ela estava fazendo aquela faxina famosa lá no governo, mandou para casa foram 9 ou 10 ministros e vários outros, e ela estava muito bem nas pesquisas. Com a crise, a chamada crise do tomate, ficou chamada assim, não é, professor Chiquita? Crise do tomate, que os preços começaram a subir e a corroer os salários, ela deu uma queda brusca. Agora o governo está tentando medidas econômicas, ela voltou, né, Márcio? Subiu um pouquinho. Isso aí seria essa predominância, essa determinação? Sem nenhuma dúvida. Se nós não tivéssemos a crise do tomate, as manifestações não teriam a força que tiveram. Também, eu nem falei das manifestações. Né? Sim, elas foram capitaneadas, né? Foram incentivadas pela crise do tomate. Né? Que, de repente, né, o que mais me impressiona, aí o Chiquita pode falar muito mais do que eu, que é a percepção de economia e a economia em si. Né? Tem um atraso entre os indicadores e a capacidade de perceber. E quando entra a crise do tomate, todo mundo percebe rápido. Quando você chega, a inflação entra dentro do seu bolso, da sua casa, na compra do seu dia a dia, num bem que todo mundo sabe quanto custa, aí as pessoas têm um sentimento que os economistas já falam muito sempre, olha a inflação, mas quando ela chega no tomate, as pessoas se assustam. Tá certo? Professor Chiquita, o senhor está achando que a economia está conseguindo aí tomar um fôlego aí, depois desse baque com a crise internacional e também medidas erradas do governo, né? Bom, deixa eu só voltar num ponto, né, aproveitando que o Malco falou, assim, a questão da eleição do Lula, né, que acho que tem, Fernando Henrique e Lula, que eu acho que aí tem um ponto econômico muito interessante. Depois que você estabiliza a economia, né, e você demora para fazer a parte da redistribuição, né, que as pessoas querem, bom, e aí o Lula ganha a reeleição. Né? E tem um aspecto interessante econômico aí que eu acho que vale a pena também destacar, que é aquela discussão de se, né, Lula foi reeleito por causa do Bolsa Família ou ele foi reeleito por causa da economia que estava crescendo muito, né? A economia no período do primeiro governo Lula ela cresceu para quem é mais pobre no ritmo chinês, enquanto que para o mais rico cresceu lentamente. E na época teve até uma crise internacional dos bancos, o Lula disse que era uma marolinha, né? Pois marolinha. Não se mostrou tão marolinha assim, né? Mas o meu ponto assim, é que às vezes os fatores econômicos eles são, como o professor Malco falou, né, são difíceis de serem percebidos pela população. E para ganhar voto, você não pode contar só com Bolsa Família, embora isso seja importante. Você tem que ganhar voto com o restante da população. E como é que a economia crescendo? Para quem é mais pobre no ritmo chinês, com ou sem Bolsa Família, você trouxe comida para dentro de casa. Né? Eu falava muito que era
a eleição da gestão, o discurso de gestão do PSDB versus o discurso de gestão do PT. As pessoas comiam melhor. De gestão, né? Não há discurso de gestão que é mais qualificado que o discurso da digestão. Quando você come melhor, quando a marmita passa a ter itens que não tinha antes, é muito difícil qualquer discurso de gestão ter sucesso, né? Então, a digestão estava mais frente. Agora, tem um outro ponto importante, assim como os benefícios do governo Fernando Henrique Cardoso foram incorporados pela população, ou seja, a estabilidade deixa de ter uma paternidade e depois as pessoas começam a apostar em outras coisas, né? Queria redistribuição, né? Agora a redistribuição também já foi feita e traz novos desafios para a presidente Dilma da agora para frente, né? Então as pessoas incorporam bens públicos a partir, deixam de ter autoria, passa a virar política pública, passa a virar política de Estado e não política de um A ou B, o que faz com que as eleições tornem competitivas e tenham alternância. Professor Chiquida, o senhor acha que hoje o brasileiro tem consciência da realidade política? Ele trouxe esse cardápio, né, da realidade para dentro do seu lar, da economia doméstica, ele faz o controle da inflação, essa estabilidade está sacramentada na consciência do brasileiro? Eu acho que, de novo, né, aí vou concordar com o Malcolm, né, deixar de ser humilde, né, mas eu acho que a economia é tudo, né, porque nos anos 70, né, o brasileiro conviveu com a inflação e não gostava disso, né, a gente ouvia um discurso, até um pouco antes do Plano Real, de que o brasileiro tinha uma cultura de conviver com a inflação. E quando a inflação acabou, a gente viu que essa cultura não existia. E eu acho que hoje, depois desses anos de estabilização, agora que a gente está um pouquinho balançado, né, vamos dizer assim, com a inflação, né, e crescimento baixo, né, a gente não está num momento muito bom, né, da economia. Né, a gente vê isso claramente nas pessoas. Na questão do tomate, eu acho que não sei nem se é só o tomate, né, é o restante. Né, pessoas reclamam de preço de aluguel, que a inflação ela está acima do que realmente o índice mostra, que é complicado porque o índice é uma média, né? Mas se você tirar preços administrados, outro dia eu estava vendo aí uma matéria num jornal, a inflação que está em torno de 6, quando você tira os preços controlados, ela vai para 8. De fato, a percepção das pessoas de que a inflação está muito alta, né, como é que fala? Não é errada, é verdadeiro. Bateu no bolso, bate na urna. Né? Uma coisa é aquela inflação que está lá nos índices, né, de governo. Outra é aquela que está batendo lá no supermercado, no bolso do cidadão, sem dúvida, né? Uhum. Eu vou ter de dar um breve intervalo e a gente volta daqui a pouco discutindo essa interação entre política e economia. Já, já. De volta ao debate de como a economia determina as ações políticas, determina o dia a dia político. Professor Chiquida, a gente estava falando sobre a economia do país, foi em governo Lula, governo Dilma, e só uma complementação sua que parece que ficou no ar. Atualmente, a economia está voltando a caminhar, a andar, ou está parada? Ou está andando para trás? Passo de caranguejo? Tá terrível, né? Porque a gente tem inflação e está com crescimento baixo. Então, nós estamos no que a gente chamaria em economia de estagflação, né? Que é o pior dos dois mundos, né? A inflação no bolso de todo mundo, o prato de marmita mais cara, né? Quem come na rua e almoça na rua sabe que não é mentira, né? O PF subiu muito, né? O PF subiu muito, né? É até bom que eu estou emagrecendo. Mas para quem, né, come pouco, coitado, né? É terrível, né? E o crescimento econômico, né, não está satisfatório mais, né? E não vai crescer muito, porque a gente já está com um nível de emprego já na capacidade máxima. Né? Assim, não tem muito como crescer. Essa mágica petista, aceleração da economia e emprego pleno, parece que está meio... Não, alcançamos agora, e a partir daí não adianta você estimular via demanda, né, com gasto público, você não está gerando, até 2 anos que a gente está fazendo isso, e o crescimento é pífio, né, assim, não se compara a inflação subindo. Eu acho que a saída está no lado da oferta. Né. Professor, debate-se muito, hoje se discute um dado na questão da inflação no país, se ela variaria de 5% a 6%, 7% e tal, isso parece um terror muito grande. Mas na minha concepção, um Estado que leva 34% é considerado uma nação das que mais tributam o seu cidadão no mundo, como o Brasil é, isso é muito mais grave, você não acha, não? Bom, não sei se é mais grave, mas é grave. No sentido de que não tem problema você tributar 40%, 30%, 50%, desde que você gere crescimento econômico com inflação baixa, né? E a gente tem essa carga tributária alta e cada vez ela vem crescendo desde acho que eu fiz um tempo atrás, a gente fez um trabalho sobre isso e a gente
pegando a carga tributária, acho que desde o final da ditadura, né, sem nenhum elogio à ditadura, mas a carga tributária ela vem subindo assim, quase que constantemente, né? Seja Fernando Henrique, seja Lula. Está pior do que a carga da ditadura, né? Pois é, está pior e a qualidade dos bens públicos é que não melhora, né? Então aí as manifestações, né? Nosso pessoal, aquela palavra, né, do Baixa, né, do Dilma Baixa. Engana, né, do engana. Engana é muito interessante. Explica o que é o engana. É o tributo, o sistema tributário da Inglaterra? Desculpa, bens públicos da Inglaterra, sistema tributário de Gana, ou contrário, né? Acho que é o sistema tributário da Inglaterra, bens públicos de Gana. Cobra muito e dá pouco. Marcos, o eleitor ele trabalha com 3 análises de cenário na economia. Ele analisa 3 coisas. Ele analisa a inflação. Mas pensar em 6% a 8%, ou 10% ou 12% é difícil para ele. Então ele acompanha no pãozinho, no saco de arroz e tal. A segunda coisa que ele analisa é o desemprego. Então, também se falar que está em pleno emprego, tem 6 ou 8 ou 10, para ele tanto faz. Ele vai olhar quantas pessoas ele conhece que estão desempregadas. Ao seu redor. O desemprego está no entorno dele ou não. E a terceira coisa é o crescimento econômico. Ele analisa com a obtenção de bens duráveis, seja carro, seja reforma da casa, seja geladeira, etc. Então, essas 3 coisas, o eleitor usa atalhos para poder, no dia a dia, fazer essa incorporação e responsabilizar os políticos, né? Então, se essas 3 coisas vão bem, ele responsabiliza bem os políticos e os premia. Se vão mal, ele os pune. Muito mais do que a carga tributária. A carga tributária, ele vai sentir aonde? Na qualidade do serviço público. Aí que ele vai questionar o tanto de imposto e a qualidade do serviço público. E as manifestações deram um projeto, uma reflexão muito fácil para o eleitor, um outro atalho que ele utilizou para punir governos, que é o seguinte: como que o governo consegue fazer estádios padrões FIFA, com padrão FIFA, e não consegue ter saúde, segurança e educação padrão FIFA? A hora que o governo precisa, ele dá conta de ser padrão FIFA para uma área. E por que não dá conta para outra? Então foi usando atalhos, aí o eleitor bateu em todos os governos existentes, porque esses não produzem serviços públicos de qualidade ou de padrão FIFA. Professor, você está falando de eleições, né? E você colocou muito bem essa correlação com a eleição, e a gente está com a eleição aí antecipada, 2014 é agora, né? Houve um intervalo pequeno aí com as manifestações, quando os políticos, de uma certa maneira, até submergiram, mas agora todo mundo já volta à campanha acelerada. E nesse sentido, a gente já tem a presidente Dilma, que estava lá em cima, teve uma queda, continua na frente, a gente teve uma subida da Marina Silva, que nem se sabe se terá partido, né? Tem muita gente apostando que a rede de sustentabilidade não vai emplacar. Temos o Aécio, que está com a metade da Marina aí nas pesquisas. E como é que vai ser essa correlação da economia desse jeito, esses candidatos e outros, não sei entender? De novo. Essa tese sua de economia e eleições, né? Sem dúvida, ela será fundamental daqui para frente. A capacidade do governo Dilma de produzir bons resultados econômicos ou bons indicadores, ou uma boa percepção em relação à economia até outubro, é decisório na sua capacidade de reeleição, né? É interessante que ela cresce nos últimos tempos, né, nas pesquisas, né, ela cai muito e começa a crescer com a economia mostrando alguns dados diferentes. A inflação não tem mais o vilão do tomate. O PIBinho virou um PIB de alguma coisa um pouco maior do que o PIBinho, né, professor? Assim, não foi tão pequeno quanto se esperava. Então, PIBinho ainda é PIBinho. Depois ele fala. Eu vou discordar só dessa parte. Eu acho que o PIBinho ainda é o PIBinho, mas tudo bem. Mas a capacidade de produção de resultado do governo executivo federal é muito maior de qualquer outro governo, exatamente pela capacidade de interferir na economia. Então ela tem muito mais chance de produzir bons resultados, se der conta, do que os governos estaduais e governos municipais, que também foram atabalhoados ou atingidos pela crise e pelas manifestações, né? Então ela pode reagir mais rápido do que os outros, porque ela tem mais capacidade de produzir ações de curto prazo que movimentem a economia, enquanto os outros ficam refém da própria ação dela mesma. Então o PIBinho vai dar votinho? Como é que é isso? Não, eu acho que assim, tudo bem, eu concordo que o governo tem capacidade de fazer muita bagunça, mas pelo que eu vejo, né, assim, nesses últimos anos, quer dizer, o governo Dilma, né, primeiro ano ela passou, como é que foi? Não teve tempo de fazer nada porque teve que ficar limpando a casa, né, cada mês um ministro, praticamente, se a gente contar, que foi quase um ministro por mês. E aquilo agradou o povão, porque ela subiu muito, né? O eleitor... Essa coisa da percepção aí, o Malco pode falar melhor, eu acho engraçado, porque é o chefe que está ali, que está mandando um monte de gente, mas enfim, né, a ideia de gerentona
funcionou. Mas a equipe econômica, desde então, ela vem fazendo políticas que são bastante inconsistentes. Para a gente que é economista, né, é um pouco decepcionante, né, ver o que está sendo feito na economia. Você faz coisas do tipo, né, vou incentivar a venda de bens duráveis, bom para a eleição, né, vou incentivar a venda de carro, ao mesmo tempo, daqui a pouco eu vou, né, reclamar que tem problema de poluição, eu vou, né, fazer uma política que eu quero manter a inflação, mas eu quero fazer um câmbio desvalorizado porque para exportar mais, e aí eu vou dar um desconto na conta de luz, mas agora eu vou dar um desconto, mas eu vou me endividar para dar o desconto, quer dizer, é um negócio meio esquizofrênico do governo, né? E políticas setoriais, eu favoreço esse setor aqui, eu favoreço aqui, mas não favoreço o outro. Então, assim, tem uma coisa que eu queria falar, assim, que é a questão que eu acho que está do lado da oferta, que não é nem tanto a infraestrutura física de capital, mas a gente, em 94, 95, tinha um discurso otimista, né? Eu acho que também, né, eu estava feliz com a estabilização, e a gente achava que a economia estava estabilizada e que a gente tinha aprendido a lidar com a inflação e com o crescimento. E é verdade, pessoas que estavam lá no governo, naquela época, tinham aprendido a lidar. Mas governos mudam, né? Isso é uma democracia. E o conhecimento tecnológico do economista em si, né, ele não é passado de pai para filho igual você passa um conhecimento de engenheiro, né? O engenheiro de hoje tem a tecnologia de hoje. Mas o economista nem sempre o cara que vem depois, na geração mais nova, aprende. E eu vejo, né, na atual, né, conjuntura, no atual governo, né, a equipe econômica consegue fazer muita bagunça na economia, atira para todo lado, e aí eu acho que dispersa um pouco os efeitos, alguns são favoráveis politicamente, outros não. Né, então, eu acho que ele está mirando muito mais na eleição do que em qualquer outro, né, objetivo. Malco, eu não sei se vocês concordam com a ideia de que existem dois eleitores no Brasil. A despeito de todo esse complexo teórico que envolve a economia, existem dois eleitores. O que precisa do Estado e o que, entre aspas, não precisa do Estado. É claro quais são esses dois segmentos. Quem não precisa do Estado paga plano de saúde, paga escola particular, usa seu carro, tem segurança. E quem precisa de esgoto, de água e tal, que é a grande maioria. Esse pessoal vai ver que o Brasil mudou. E mudou para melhor. Inquestionavelmente mudou para melhor. Eu acabo de fazer uma gigantesca viagem de Paraty a Itabirito, por trilha e estrada, demorei 15 dias e vi que mudou. O Brasil hoje é um país urbano, nem rural mais não encontra mais ninguém no campo. Nem fazendas centenárias, é o Brasil da motocicleta, é o Brasil do casebre, mas com um carro bom do lado, entendeu? Não sei nem se está pagando a prestação do carro, mas é um novo Brasil. E nós corremos o risco hoje de voltar nessa eleição ao debate moralista, né, ou pseudo-moralista, que o Collor puxou lá atrás. Porque, à véspera de uma votação de mensalão, as pessoas querem saber se o Brasil vai continuar melhorando, que a despeito de todo o imbróglio, existe a ideia que o Brasil melhorou. O Collor veio com aquela ideia de caçador de marajá, e de encurtar a máquina, enxugar a máquina. Isso é um discurso que pega um segmento que geralmente não precisa do Estado, entre aspas, e aí nós vamos voltar agora. Que Brasil é agora? É o Brasil do mensalão? Não é o Brasil do mensalão? É o Brasil do moralismo, da justiça, da impunidade? Eu acho que tem uma componente hoje em torno da moral que vai prevalecer muito mais do que da economia na próxima eleição. Ô Márcio, sua pergunta é uma pergunta bem colocada, tem uma complexidade, mas eu tenho de fazer um intervalo. Quando eu voltar, eu vou pedir para você dar uma resumida nela. Se eu conseguir. Tá certo. Cena Política volta já, fique com a gente. Cena Política de volta com esse debate sobre economia e política. Daqui a pouco nós vamos falar do Mensalão 2. Se não bastasse um, agora deve vir o Mensalão 2. Mas primeiro eu quero passar a palavra para o Márcio, para você resumir aquela pergunta que eu tive de fazer um intervalo e ela ficou em suspenso. Professor Malco, em resumo, seria o seguinte: a componente econômica não vai ficar num segundo plano diante de um processo que o país vive hoje, da questão da moralidade ou imoralidade, não vai ficar no segundo plano. O povo quer saber, o eleitor quer saber, o Brasil que nós queremos vai para frente, funciona ou não? Muito boa essa pergunta, Márcio. E ela bate com o histórico entre economia e eleições. Se falava o seguinte: quando se pensa em eleições, se pensa em economia; quando se pensa em economia, se pensa em eleições. Isso foi escrito por cientistas políticos e por economistas. Então, as duas áreas estão.
Quando a política comparada começou a verificar o impacto das eleições e economia em diversos países, começaram a achar em situações que não se encontrava muita relação. E foram entender por que isso acontecia. São 3 os fatores que fazem com que a eleição e a economia estejam mais fortes. O primeiro deles é um fator que a gente conhece muito bem, que é a recorrência de crises econômicas. Em países que têm crises recorrentes, o eleitor está sempre de olho na economia ao tomar a decisão sobre a eleição. O segundo fator, a gente nunca teve problema, que é o controle do legislativo. Quando percebe que o presidente tem o poder de colocar o que quiser no legislativo, e isso é histórico em todos os presidentes no Brasil, de Collor para cá. Tirando Collor, todos os outros tiveram total controle da Casa Legislativa. O terceiro fator é a globalização. Quanto mais imbricado na globalização, menos o presidente é responsável pelo sucesso econômico. Mas o principal deles é a crise econômica. E o Brasil hoje ele vive um tempo um pouco diferente, porque nós estamos há 20 anos sem inflação. Então o eleitor de 40 anos, ele não viveu crise inflacionária. Sem aquela ciranda inflacionária. Sem uma hiperinflação. Como a gente está falando, a inflação, aquela do bolso lá do cidadão, ela está presente aí toda hora. Ela está presente, mas hábitos construídos pelos nossos pais, por exemplo, a compra de início do mês, que você era obrigado a receber o salário, ir ao supermercado e sair com o carrinho cheio para você poder comer o mês inteiro, né? São hábitos que são clássicos de países que têm hiperinflação hoje. Não precisa, você compra alimento fresquinho toda semana, para que comprar desperdiçar na despensa produtos todo mês, né? Então esses fatores vão ficando menos relevantes e abrem espaço para o terceiro fator. Pode abrir um candidato ecologicamente mais correto, pode abrir o moralmente mais correto, né? Então há a possibilidade sim. Agora, as amostras, as evidências que nós tivemos nos últimos pleitos é que isso ainda não aconteceu, né? A reeleição do Lula, para mim, é o maior exemplo disso. Quando toda a mídia colocava sistematicamente manchetes responsabilizando o presidente pela questão do mensalão, e o eleitor o perdoando nas urnas e falando, olha, independente do que está acontecendo no nível moral, a minha vida melhorou, né? Isso vai se perdurar para sempre? Claro que não. Isso vai estabilizando, as pessoas vão deixando esse passado para trás para algumas outras coisas. A eleição passada, nós tivemos um componente moral muito forte. Aí é uma outra estratégia. Como não tinha argumentos de governo, foi discutir questões morais. Aí a questão moral passa por outros fatores. Aí fomos discutir aborto, fomos discutir gravidez, fomos discutir uma eleição muito difícil de tomar uma decisão. Agora, os vários eleitores... Aquele kit, né? Tem um kit... o kit anti-homofobia, o kit aborto, o kit não sei o quê, né? Então, vários eleitores já se pautaram para uma outra lógica, ligada à moral. Mas não... O discurso econômico era idêntico, né, de todo mundo praticamente. Ninguém, né, falava que ia fazer nada muito diferente, né? Acho que aí essa é uma dificuldade que a oposição não deu conta de construir alternativas ao crescimento econômico, que foi colocado aqui muito legal do começo do programa, no primeiro bloco, quando você coloca, Chiquita, que o Brasil cresce a índices muito distintos em relação às classes, né? As classes mais baixas, a grande maioria, crescem muito mais rápidos a índices muito mais fortes do que a classe mais alta, que contribui com uma parcela muito maior de impostos, etc. Agora, do bojo do eleitorado, quando quantifica quanto que é um e quanto que é outro, os 60%, 70% da classe baixa e classe média pesam muito mais do que os 30%. Professor Chiquita, com o PIBinho que você colocou aí, né? E com o governo. Com a estagflação, né? Estagflação. Será que dessa vez a oposição vai ter munição para tirar e para conseguir mudar o governo? Você entender? Econômica e politicamente falando? Eu acho que a oposição tem. Munição ela tem. Eu só não sei se ela tem habilidade de usar. Ela sabe atirar? Se ela sabe atirar. Tem alguns anos que a gente parece que a gente está vivendo uma eleição determinada, né? Só ganha o candidato do governo. A alternância de poder só não existe, na minha opinião, porque a oposição realmente não conseguiu, né, se diferenciar, né? Ninguém é contra a estabilização, ninguém é contra, né, o crescimento econômico, mas, no entanto, a maneira de fazer isso deveria diferenciar a oposição do governo, né? Eu não acho, por exemplo, que o discurso de enxugamento de máquina volta, mas eu acho que o problema de como que você vai crescer e distribuir os ganhos,
Isso poderia diferenciar a O Márcio oposição. Fong chama discurso Artex, né? Toalha Artex, Para lembrar das toalhas Artex. Toalhas Artex. A questão, eu acho que a questão é a quebra da carga tributária, quer dizer, você quer um tamanho de Estado que não seja nem enxuto, nem seco, nem molhado. Ele tem que ser adequado para gerar crescimento econômico com, né, se possível, pouca desigualdade, né, e com baixa inflação. E isso pode ser feito talvez de uma forma ou de outra, mas existem, né, quando você desce um pouco no ramo da estratégia de como fazer isso, poderia ter diferença. Né? Por exemplo, né, assim, um exemplo que é, né, que na eleição passada a gente não tinha nenhuma distinção entre os candidatos, né, que era a questão do Banco Central, a independência do Banco Central. E o candidato do Serra, né, contra a independência do Banco Central. E do lado do discurso do PT, embora, né, na prática ele não tenha feito, né, em lei nada para tirar a independência do Banco Central, embora, né, a gente sabe que o Banco Central está bem mais cerceado nesse último mandato. Né. Você vê, não tinha uma diferença. O Serra poderia ter comprado esse discurso. Não estou nem dizendo que o discurso é certo ou errado, eu até acho que ele é melhor mesmo, a independência do Banco Central. Mas o Serra não comprou. E eu não sei por que a oposição não comprou a briga, né? Agora, é uma tarefa árdua da oposição que é conseguir traduzir esses benefícios de gestão como qualidade de vida do cidadão. Fazer essa ponte para quem está fora do poder é muito difícil, a não ser que você tenha a qualidade de vida deteriorada a cada momento. Aí é mais fácil de fazer uma questão propositiva. Deixa eu só te perguntar, mas você acha que é essa oposição ou qualquer oposição em geral? Não, qualquer oposição é difícil de construção de um discurso de melhor modelo de gestão no impacto da qualidade de vida quando a pessoa percebe que ela está melhorando a cada dia. Então você desconstruir essa melhora, falando que ela poderia melhorar muito mais, uma vez que já tem ganhos constantes, é muito difícil, é uma tarefa árdua para quem faz o discurso, para quem faz as campanhas de oposições. Né? Professor Molko, mas isso aí até choca com aquela metáfora política que diz assim que ser vidraça, tem a vidraça e o bodoque, né? Tirar a pedra com o bodoque é fácil. Difícil é ser a vidraça, né? Quer dizer que a oposição não está conseguindo nem usar o bodoque. Não consegue, o bodoque, quando vai para o alvo, né? Ele não encontra uma receptividade no alvo. Porque você tá bom, pode melhorar a gestão agora. A minha vida melhorou com este governo. Quando você roda, né, quando você faz a Estrada Real, né, pelo que você fez, né, que você vem pela Estrada Real, que você fala, a vida dessas pessoas melhoraram nos últimos 12 anos. Então, qual o discurso de gestão? A pessoa não consegue melhorar, pensar, imaginar o quanto poderia estar melhor se fosse diferente, uma vez que já melhorou. Agora, quando piora, você percebe rapidinho que piorou e vem o discurso de mudança. Instantâneo. É instantâneo. Mas essa questão da economia e da política, eu queria agora conversar com o economista. A gente tem essas teorias aí históricas, né, até da dialética, né? Dialética é uma área um tanto marxista, né? Mas que diz que o que bate lá volta cá e em síntese, né? A reciprocidade, a coisa mútua, a economia e a política funcionam assim? Não, eu não acho que é um movimento, sei lá, não sei se existe um movimento histórico baseado na dialética. Mas eu acho que existem motivações de pessoas, né, e de grupos e de interesse, né, e um dos grupos que é o grupo mais desorganizado é o grupo dos eleitores, né, cuja percepção, igual o Malco colocou, né, nem sempre, né, por exemplo, a questão moral ela tem dois lados aí na próxima eleição, né, eu vejo assim, é difícil, como ele falou, né, o Malco falou, o cara que está com a vida boa perceber que vai melhorar. Então, nesse sentido, o discurso moral pode entrar. Eu nem sei se ele é mais adequado ou menos, né, do meu ponto de vista, para, né, fazer um debate sério sobre o crescimento econômico no país. Mas, por outro lado, né, como é que fala? Fica determinante de novo a economia. Né? Se o meu bolso está, né, se eu estou feliz com o prato cheio na minha mesa, eu não estou muito preocupado com o mensalão 2, etc. Né? Inclusive isso, né? A Dilma se elegeu, e se elegeu muito bem, com o mensalão, o processo do mensalão em curso, né? Não, e tanto a eleição passada também, né? Na eleição municipal passada, o PT cresce no Brasil com o discurso do mensalão na mídia até o mês das eleições também. E olha que curioso, essas manifestações, quer dizer, começou com 20 centavos, não são só 20 centavos. Mas na verdade parece que são só 20 centavos, né? Porque a gente está aí nas vésperas do julgamento, né? Quarta-feira,
E você não tem uma manifestação massiva de pessoas na rua contra a imoralidade, não sei o que e tal. As pessoas parece que cansaram de manifestar, né? Entrou de férias. O gigante acordou e adormeceu de novo. Houve um pico e agora deu uma estagnação. Né? Eu nem estou dizendo que deva ter, né? A gente deva sair toda hora por qualquer coisa, mas eu esperava assim, que o movimento tivesse um pouco mais de fôlego, né? Parece que ele cansou, ele foi encampado, ou alguma coisa assim, né? Alguns professores de ciência política que tiveram aqui em programas anteriores, um deles foi até o Rudarrice, ele veio aqui, debateu com a gente e ele acreditava que as manifestações iam se fundir com as eleições. Né? Deu agora um baque. Não sei se é a sua opinião, mas eu acho que tende a voltar, viu? Mas eu acho que elas se fragilizaram pela própria natureza do movimento. Por que elas cresceram tanto e tão rápida? Porque, de repente, pessoas que adoravam o PT, pessoas que adoravam o PSDB, anarquistas, apaixonados, revoltados, qualquer um... O lumpen proletariado. Qualquer um tinha um motivo para ir na rua reclamar de qualquer coisa. E todos nós temos motivo para reclamar, nem que seja insatisfação em relação ao casamento, mas você pode ir para a rua reclamar. Então foi juntando essas diversas insatisfações pessoais que quando viu, na produção de um corpo coletivo, não tinha ninguém que pudesse negociar melhorias para aquele grupo. Então era impossível ela produzir bons resultados. Eu acho até que a presidente Dilma foi muito arguta de tentar puxar alguns pontos e colocar na agenda. Por exemplo, a reforma política não era colocada pelas ruas. Foi uma manifestação da própria presidente, se antevendo, tentando resgatar a sua imagem, conseguiu até melhorar um pouco. E a oposição ficou incrivelmente calada, né, naquele momento. E a oposição tentando falar, não sabia se falava contra a reforma, a favor das manifestações, mas a única pessoa que conseguiu dar voz àquelas centenas ou milhares ou milhões de vozes das ruas, foi a presidente Dilma quando ela colocou as 5 ações do plano do governo. Né? Vou ter de dar um novo intervalo, só para comentar que se a presidente foi arguta, né? Ela não foi aguda, né? Porque a reforma política final virou um conto de fadas, né? Nós vamos voltar depois do intervalo e debater o Mensalão 2. Já. Voltamos com o debate de cena política sobre o Mensalão 2, nesse último bloco. E para não ter dúvida, quando eu falo Mensalão 2, eu não estou me referindo a esse mensalão que houve aqui em Minas, que ainda não entrou na pauta do Supremo. Eu digo é o mensalão que deve recomeçar com o voto do ministro Celso de Mello, agora na quarta-feira. E eu queria começar com o professor Malco. Esse mensalão, essa nova etapa do mensalão, qual é a sua avaliação, como isso deve incidir politicamente, inclusive, nessa antecipação das eleições de 2014? Ele tem, não dá para antecipar resultados, né, mas ele tem 2 consequências que são diretas. Né? A discussão por si só, né, ela fragiliza o governo. Agora, a discussão, conforme for... Mas na primeira eleição da Dilma primeira, ela tirou de letra, viu? Ela tirou, mas fragiliza, mas ela conseguiu superar. Ela foi atacada, mas conseguiu superar a discussão. Isso pode acontecer de novo, né? Por trás disso está a retórica do debate. Dificilmente o Mensalão 2 terá a mesma retórica do primeiro, uma vez que o relator não pode ser o mesmo, né? Sem aquela coisa enfática do Joaquim Barbosa, que o coloca, inclusive para alguns até como presidenciável pela sua postura, etc. Né? Não quero entrar nessa seara. Mas então, ao que tudo indica, os efeitos não serão tão grandes quanto poderiam ter sido no passado e a presidente conseguiu superar sem problemas. Ou seja, não dá para a oposição apostar nesse segundo julgamento ou no fim como sendo a grande bandeira para a sua campanha. É preciso promover qual é a melhora na vida de cada cidadão a partir da vitória do candidato A, B ou C. E sobre esse aspecto aí, professor de economia, mas politicamente bem colocado, né? Qual a sua opinião aí, o mensalão, o que ele vai influenciar, como que as coisas vão bater politicamente e até economicamente no país? Eu não sei, como o Malco falou, é difícil fazer um prognóstico, mas eu diria que, de novo, né, o governo chegou, assim, não consegue gerar mais crescimento sem gerar inflação, não tem reforma
de curto prazo que possa resolver isso. Então, portanto, eu acho que a maior dificuldade... A cartola está vazia? Está vazia, acabou a munição. Né? Professor, eu posso fazer só um parênteses? Esse quadro não é um quadro específico do Brasil. O mundo vive ele. Desde os Estados Unidos, que está tentando algum tipo de crescimento, o velho continente está todo embananado, com a Espanha, por exemplo, com 26%, 27% de desemprego. Então não é um quadro específico do Brasil. Não estamos vendo um momento específico só nós. Até a China, que tinha crescimento de 10%, já caiu, não sei para quanto. Mas é diferente, tem uma diferença aí. Né? O que você está falando assim, né? Tudo bem, os governos estão todos, o crescimento da economia mundial está baixo, mas a maneira como o governo brasileiro está lidando com esse momento é diferente. Né? Assim, tudo bem. A gente tem a China agora... O Fernando Henrique ficou parado 10 anos, o Brasil não cresceu nada. Mas a gente não está falando do Fernando Henrique mais, está falando da eleição do ano que vem, né? Estou falando da economia. A economia ela vai gerando um projeto atrás do outro. Mas fica parado 10 anos. Mas na época do Fernando Henrique, aí você tinha até o nome, a década perdida. A década de 70. Né? Não, a do Fernando Henrique foi também considerada a década 80, perdida. Desculpa, né? A década de 80. Não, mas aí veja, eu acho que é diferente. Eu acho que a reação do governo é que eu acho errada. Quer dizer, eu acho que você está fazendo um monte de coisas agora, né, aumentando gastos, que vão ter ganhos políticos de curto prazo, mas você está deixando uma conta para ser paga no futuro. A diferença dos países europeus ou dos Estados Unidos, eu acho que eles têm um pouquinho mais de responsabilidade nesse aspecto. O governo, lá, como aqui, pensa em eleição, mas lá os caras aparentemente manejam a política econômica melhor do que o governo daqui. Acho que esse é que é meu ponto. Eu acho muito interessante, quando a gente vai para o velho mundo, quando a gente vai para a Europa, como que desapareceu o discurso verde, como que os candidatos de esquerda perderam todo e entrou um discurso neoliberal mais forte de gestão da economia para cuidar da crise. Né? Então é o eleitor sentindo no bolso e voltando a paradigmas que ele já tinha deixado para trás e que ele recoloca no governo de vários países europeus, né? Governantes mais direitos, pensando na gestão, o cuidado com a gestão da economia. Aqui no Brasil, uma transferência disso seria para o tucanato, né? Mas agora, aqui parece que não está acontecendo. Agora, a grande questão é porque o sentimento em relação ao tucanato, né, não é muito... O sentimento retrospectivo, o eleitor, quando avalia para trás a gestão tucana, ele tem muito medo do que aconteceu na economia. Ele não premia a estabilização. Ele culpa pela falta de poder de compra dele durante o governo do Henrique Cardoso, né? A queda do poder de compra dos salários do governo Cardoso. Então, o grande desafio do PSDB, né, e a Aécio como presidente, é tentar resgatar as virtudes do real e não os vícios que o real trouxe no final da gestão pelo Henrique Cardoso. Então, eu acho que esse aqui é o desafio que a Aécio vai... Mas aí a discussão não voltou para o lado do Fernando Henrique, não voltou para o lado de novo da oferta, né? Quer dizer, eu acho que o Fernando Henrique Cardoso perdeu a eleição porque, apesar da estabilização do real, e eu acho que aí você tem uma distribuição de renda positiva. Eu acho que o salário, né, nominal pode cair, mas o nível de preço caiu muito mais. Sem nenhuma dúvida. Então, assim, mas meu ponto é, quer dizer, e aí na segunda tentativa, o apagão veio mostrar que o governo, embora você pudesse ver, né, claramente que a demanda estava explodindo, até porque você estabilizou a economia, que é bom, a oferta de energia elétrica não alcançava. E, de novo, a gente tem... Né, por que eu estou falando que o governo acabou com a munição dele? A gente está com um problema do lado da oferta. Né? Ontem aí não foi a questão das concessões de rodovias lá e tal? Né? E quem que apareceu? Ninguém. Aí o Manteiga vem com aquela resposta do tipo, isso é porque estão tramando contra o governo. Não é que estão tramando contra o governo. É um inimigo oculto, né? Não é. Assim, a questão é que as regras que se colocam para essa concessão não atraem o setor privado. Se você voltasse lá na época do Fernando Henrique, ele chamaria isso aí de estar privatizando para entregar para o setor privado. O governo está fazendo uma coisa parecida. Ô, Barroso, eu quero só voltar aqui da minha opinião sobre a questão do mensalão, que Sim, ela está na pauta do dia. Pauta do dia. Nós estamos desviando, é bom você voltar. Eu acho que os grandes veículos de comunicação do país acabaram dando uma característica circense a esse julgamento, né? E com isso, os ministros fizeram esse papel de prolongar o julgamento de um processo, e isso não foi bom. Mas o que está em pauta mesmo, o país não discute. O povo quer saber o seguinte: a justiça funciona ou não no Brasil? E isso é claro, não funciona. O poder judiciário dos três poderes, o legislativo, o executivo, é o que é menos vigiado, é o que tem menos transparência e o que menos responde à sociedade, e talvez seja o que mais gaste.
É uma corporação que passa a ideia da impunidade, passa a ideia da não celeridade. O Poder Judiciário hoje é que deveria estar em foco, não é a questão do julgamento do mensalão, deveria estar em foco se nós pagamos aos juízes, aos magistrados, aos ministros para nos atenderem nas causas que a sociedade precisa, que o cidadão precisa ou não. Não responde o Poder Judiciário a isso. E principalmente, só complementando no caso do crime do colarinho branco, né? Da corrupção, do dinheiro enfiar a mão no bolso do contribuinte. Aí que não há celeridade nenhuma. Eu não coloco uma vírgula no que você falou, e os estudos da ciência política têm mostrado isso com muita clareza. Nós conseguimos avanços muito grandes de transparência de gestão no Executivo, primeiro. Concordo. Nos últimos anos, no Legislativo, e o Judiciário continua sendo uma caixa preta do ponto de vista de gestão, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de decisão, de falta de clareza. A incerteza de cada cidadão a cada processo, né, quando se brinca com cabeça de juiz, nunca sabe o que vai vir de dentro, não era para ser assim, todo mundo julga com base nos mesmos critérios, né? Era para ser o mais objetivo, o mais transparente, o mais alcançável e, de fato, infelizmente, a base sólida de uma democracia está na justiça. Porque os outros poderes vão se alternando por voto, por gestão, por impedimento. Agora, o Poder Judiciário, ele é incólume, é intocável. Isso nós precisamos quebrar esse paradigma. Eu concordo com você. A base de uma democracia, de uma civilidade, está na justiça. Mas eu diria que está em outro ponto, sabe? Que é um ponto que é falho do Brasil e que a classe média não toca, os intelectuais não tocam, que é os direitos humanos, né? Direitos humanos é para a classe média. Para o povo não tem direitos humanos. Para o povão, para o PPP, não vou explicar, mas a questão acho que é essa mesmo que vocês colocaram, né? A estabilidade jurídica nem sempre é uma constante aqui no Brasil, né? Mas aí de novo, né? Assim, então o que a gente precisa fazer? Né? É fazer uma reforma institucional para que você tenha mais segurança jurídica. E aí volta a questão, quer dizer, no caso específico aí do Manteiga, eu não quero ficar nele não, mas nem no Manteiga, nem no caso específico do Manteiga, mas, né, quer dizer, culpar o setor privado de querer fazer conspiração contra um governo que foi tão generoso com o setor privado nos últimos 4 anos, porque não foi na concessão, poxa, é uma questão de regra, você mudou a regra, né, o setor privado, eu nem conheço os caras, né, não trabalho para eles, mas está na cara que o setor privado olhou para aquilo e falou, isso não é rentável igual era antes, ou se acontecer alguma coisa aqui, o governo vai botar a culpa em mim. E a decisão do judiciário é um negócio que, né, se a gente pensar em parceria privada ou o que seja, sempre o Estado, em última instância, tem o poder de rasgar o contrato. E isso é ruim, né? A gente não quer um Estado que rasga o contrato, porque senão acabou, né? A gente não tem segurança para trabalhar mais. Mas assim, voltando a essa questão do mensalão, então acho que a opinião é que esse mensalão vai influenciar pouco, se é que ele vai acontecer, mas tudo indica que o voto do ministro Celso de Mello vai ser um novo julgamento para 12 casos, entre eles os casos mais emblemáticos, né? Colocar como exemplo o ex-ministro José Disseu, o deputado João Paulo Cunha. Mas a minha opinião é essa, eu acho que a capacidade de influência será pequena em detrimento a outras questões mais relevantes que têm um impacto maior no dia a dia do eleitor, né? Agora, eu acho que as manifestações trazem deixam um bom legado, que é a necessidade de melhoria da qualidade do serviço público. Não basta universalizar o serviço público. Isso o governo conseguiu fazer nos últimos tempos. Quem anda pelas estradas de terra vê como é que os serviços públicos estão universalizados. Mas é preciso universalizar com qualidade. Eu acho que esse é o desafio, esse é o legado positivo que as manifestações deixam para o futuro da democracia no Brasil. A sua opinião também é que essas manifestações, mesmo com o período eleitoral, elas não voltam com força? Eu acho que elas não voltam porque não conseguem mais juntar todo mundo. Você começa a ter que ter lado, você começa a escolher em qual que você vai, porque houve um tempo que ela incorporou todo mundo, quem apoiava o governo, quem era contra o governo, ela juntou todo mundo. Isso não acontece mais, ela vai ter mais cara, ela vai ter liderança, e é fundamental que ela tenha para que ela chegue a algum lugar. Senão a gente vai ter só mais arruaça, mais ameaça à democracia, como aconteceu em dado momento das manifestações, quando elas se acirraram demais contra todas as instituições e não propuseram nada para ser diferente. Professor, mas nós precisamos avançar mais no projeto democrático brasileiro. Nós precisamos do voto facultativo, nós precisamos do voto distrital, nós precisamos de outros modelos de representação.
entendeu? Ou representatividade. Vou dar um exemplo. Fugindo desses cartórios que hoje são os partidos. O partido no Brasil hoje é uma indecência, uma imoralidade. O partido não tem projeto programático, o partido tem tempo de televisão. É nisso que ele vale. Nós precisamos reformar isso. Nós precisamos, por exemplo, na Itália existe a lista cívica. 2 pessoas ou mais, um mínimo de 2 pessoas, pode chegar na justiça e falar assim, eu sou candidato da lista cívica. Não precisa estar afiliado ao partido, pode concorrer a um cargo no legislativo. Nós precisamos avançar nessa representação que hoje é pífia. Por isso que a reforma política é o caminho para a solução de algumas dessas mazelas. Não são todas. As nossas instituições políticas, mal ou bem, funcionam. Deram conta de superar crises econômicas gigantescas, conseguimos trocar um presidente, mas é fundamental que a reforma política não seja os interesses dos deputados e sim o interesse da população. O problema todo é que essa mudança está na mão dos protagonistas do cenário político brasileiro. Esse é o grande nó. Mas repara, né, que uma coisa importante, né, que a gente está dizendo aqui, que é assim, o modelo que a gente adotou de crescimento, né, bem ou mal, né, eu acho que bem, né, colocou muita gente da base da pirâmide, né, de riqueza para cima, que é ótimo. Então essas pessoas, legadas às manifestações, né, eu estou tentando, né, as manifestações no fundo estão mostrando que aquele cara que agora tem um pouquinho de dinheiro, né, que sabe que o trabalho dele é um pouquinho mais valorizado, ele está demandando um Estado, né, bens públicos, né, e aí não basta mais universalizar, né, tem que dar com qualidade. E aí nós temos um problema de longo prazo, que aí que é o ponto que eu acho que o governo não está olhando com cuidado. Para você financiar isso, você precisa ter imposto. Então a carga tributária que você tinha citado como sendo alta, ela não vai cair. O problema é se você consegue financiar essa quantidade de gastos que você está aumentando, que é natural numa democracia, né? À medida que você democratiza e põe pessoas dentro do processo, eles demandam mais, né, gasto público. E a questão tributária, aí é outra reforma, né, que a gente sempre fala, desde que eu me entendo por gente, né, a reforma tributária está ainda no espaço, né? Aproveitando a sua palavra, Cena Política agradece a presença do professor Chiquida, do professor Mal e também do jornalista Márcio Fagundes. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a vocês todos e Cena Política agradece principalmente a você e volta na próxima semana. Até lá.